Bem, meu nome é Gustavo Henrique Steichak e eu vou representar o relato de caso de um clareamento de um consultório com diferentes pontos de aplicação. Esse relato de caso tem o intuito de analisar a eficácia do clareamento utilizando diferentes ponteiras, pois há um certo tempo foi adicionado ao mercado a ponteira em pincel, diferente da convencional. E o relato de caso tem como objetivo analisar a mudança de cor e a sensibilidade dental da ponteira de pincel para a convencional. O relato de caso primeiramente foi feito o termo de consentimento livre esclarecido para a paciente e ela assinou conforme necessário. O paciente é uma paciente feminina, 24 anos, e para a gente analisar a cor do dente antes do clareamento, foi utilizada a Vita clássica e a Vita Glitiguai. Uma para os dentes normais e a Glitiguai para dentes clareados. A Glitiguide e a clássico é um método subjetivo, aquele método que a gente vai obter os valores através do nosso olhar. E também foi utilizado o espectrofotômetro. Esse que é um aparelho que ele mede em 3 áreas. Ele mede em 3 áreas um ponto específico do dente e ele define para a gente a cor do dente em si. Este seria então o método objetivo. O procedimento em si foi feito, então, foi separado em M arcada, em que do lado direito do paciente foi aplicado o gel de peróxido de hidrogênio 35% com a ponteira de pincel. E do lado esquerdo foi colocado com a ponteira convencional. Cada sessão durou 50 minutos. O gel ficou 50 minutos na arcada da paciente. E foi feito 2 sessões, um intervalo de 7 dias entre elas. E o que a gente pôde observar foi da avaliação subjetiva da cor, que é usando as escalas Vitas. Não teve diferença do pincel para o convencional, do método subjetivo. No nosso olhar não podemos analisar diferença. O 0 ao 10 foi a mudança que lhe ocorreu, do quanto que ele mudou, visto que na escala tem diversos números, e foi mudado de 10 sequências de número para a avaliação do clareamento. E na avaliação objetiva, que é utilizando o espectrofotômetro, foi analisado se é lábio, se é de 2000 e o ID. Mesmo nesses três avaliações que são feitas computadorizadas, não pude observar uma grande diferença entre elas, tanto do pincel para o convencional. Tanto que ali na CIELAB ficou entre 16 e 18, no CIED 2000 entre 11 e 12, e no ID ficou de 22 e 23. E a sensibilidade dental foi analisada com 4 bases, na sensibilidade dental imediata, após 1 hora, 24 horas e 48 horas. O que a gente pôde observar? A paciente teve sensibilidade, porém essa sensibilidade não foi diferente para que a gente pudesse considerar em consultório do pincel para o convencional, visto que a paciente teve sensibilidade, porém essa sensibilidade foi praticamente igual tanto na aplicação do pincel quanto na convencional. Então, o que a gente pôde concluir é que não teve nenhuma grande alteração de uma ponteira para a outra. O que vai variar é a opinião do cirurgião dentista, que vai optar pela opção convencional do pincel, visto que a do pincel ela tem um controle melhor do gel clareador sobre o órgão dentário do paciente. E o relato de caso é esse. Aqui estão as referências. E é isso.